falando para vocês sobre uma leitura que eu fiz esse ano e eu gostei demais, que é Gargantua e Pantagruel, do francês François Rabelais. Para quem não conhece, é clássico no sentido mais literal da palavra, é clássico absoluto, escrito no século XVI, essas 4 novelas aqui. E o que eu acho mais impressionante, o que eu achei muito impressionante foi o quão engajante, o quão engraçado, mas também o quão bizarro, o quão medonha foram as passagens desse livro aqui. Um livro que me surpreendeu praticamente do começo ao fim, nos 4 volumes dele. E ainda assim eu não vou dizer que é uma recomendação extremamente fácil, não é um clássico no sentido de que a maioria das pessoas estão acostumados, tá? Esse livro aqui ele te pega muito de surpresa, e foi exatamente por isso que eu gostei dele. Eu achei ele muito inventivo, achei ele muito original e extremamente experimental. Experimental não só considerando que é um livro do século XVI, experimental até mesmo para os padrões de hoje em dia, tá? De capítulo em capítulo, praticamente nos primeiros 2 volumes, você não sabe o que esperar entre um capítulo e outro. A forma que a história vai ser contada, a voz que ela vai ser contada, assim, ela muda de forma extremamente brusca. É difícil dizer o quão proposital é essa escolha estética do Rabelais de alterar tanto não só a narrativa e não só a estética, mas também a própria psicologia dos personagens, que você vê que não é constante. Um dos personagens mais importantes que aparece no segundo livro, que é o Panurge, ele começa o segundo livro de um jeito e assim, ele muda demais no terceiro e mantém mais ou menos essa mesma característica, essa mesma personalidade no quarto. Até mesmo o tamanho dos gigantes, que para quem não sabe, o Gargantua e o Pantagruel são 2 gigantes, literalmente gigantes, tamanhos de montanha, mas o tamanho deles, assim, varia drasticamente durante a narrativa, nada é extremamente fixo. E eu acho que é muito importante você ter isso em mente. Não existe uma coerência na forma com que essas histórias são estruturadas, principalmente nos 2 primeiros livros, que foram os que eu achei mais interessantes. E dizendo também que tem um 5º livro, mas o 5º livro é uma coleção das anotações do Rabelais, então ele não foi editado pelo autor, é póstumo, e também não tem do ateliê. Se um dia sair, provavelmente eu vou pegar, porque eu fiquei muito curioso de saber. Eu sei que já tem pela editora 34, talvez eu leia por eles, porque também é uma editora fantástica. Mas falando basicamente o que são esses 4 volumes, porque talvez vocês não precisem ler os 4, caso vocês tenham curiosidade. Porque os que eu mais gostei foram os 2 primeiros. Que o primeiro é o Grande Gargantua, que vai contar a história desse primeiro gigante, que vai ser o pai do Pantagruel. Não o primeiro gigante, tem vários gigantes, tá, na história. E é o pai do Pantagruel, e a gente vai saber sobre toda a formação dele, formação física, formação moral, formação intelectual. E daí no segundo livro, o primeiro livro em que a gente é introduzido ao Pantagruel, a gente vai ter basicamente a mesma história recontada, só que sobre o ponto de vista do Pantagruel, como que é a formação dele, como que ele nasceu, como que ele foi ensinado, quais foram os professores dele, e dizendo assim, dá a impressão de ser esse romance de formação, mas não é, tá? Esse livro aqui é absolutamente bizarro, e é um bizarro que, como eu disse, te pega de surpresa. Por muitas vezes ele é grotesco, são várias e várias formas de contar as piadas mais chulas possível, e ao mesmo tempo ele balanceia isso depois com passagens extremamente intelectuais e elevadas, espiritualmente e moralmente elevadas. Dá para dizer que nesses 4 volumes ele meio que está tentando criar uma semi-filosofia, um ponto de vista, uma forma de você encarar o mundo, que é o pantagruelismo, que é esse jeito de você viver de forma alegre e bonachona e com grande fartura e sempre com pensamento positivo, trazendo justiça para o mundo. Mas esse mesmo termo que ele usa muda bastante. Pantagruelismo ele evolui durante a narrativa. Então é importante saber que absolutamente nada é fixado nesses livros aqui. E uma coisa que eu achei extremamente interessante é o quão diverso, quão experimental é a narrativa e os estilos que passam por essas páginas. De capítulo para capítulo você praticamente não consegue prever o que vai estar no próximo capítulo. É um livro cheio de alegorias, cheio de cenários e personagens e bestiários fantásticos, mas que a própria forma de narração ela muda demais. Às vezes está em primeira pessoa, às vezes em terceira pessoa. Mesmo a voz narrativa nessa terceira pessoa onisciente muda assim muito dos 2 primeiros volumes para os 2 finais. E os 2 primeiros volumes não foram lançados sob o nome do Rabelais, foi lançado sobre esse pseudônimo Alcofribas, que inclusive vira personagem em alguns desses momentos da história, faz parte da trupe dos 2 gigantes, e é uma coisa que eu achei assim, é muito inventivo, é muito assim engajante, é muito dinâmico, mas ainda assim eu não sei dizer o quão proposital são essas escolhas estéticas. Talvez a própria limitação do tempo dele não ter tantas referências em termos de novela
para se basear para fazer Gargantua e Pantagruel, é o que enriqueceu demais. Então, às vezes, você não ter essas amarras, esses padrões, faz com que a sua imaginação realmente flua de forma livre, e talvez isso seja um impedimento para boa parte dos leitores, porque não tem uma estrutura bem fixa, como eu já disse. E nesse livro a gente também vai ter muitas referências à mitologia grega, vai ter muitas referências às histórias cristãs, mas acho que o mais interessante são a mitologia que o próprio Rabelais cria nesses livros aqui, que tem umas coisas muito próprias dele, muito ricas, muito bizarras. E é um livro, assim, em grande parte, muito chulo, principalmente nos 2 primeiros volumes, tá? Então, uma coisa que até para hoje em dia talvez te pegue um pouco de surpresa o quão crasso, assim, ele consegue ser, o quão bronco o Rabelais consegue ser para descrever algumas coisas. E além da variedade estética, a variedade de narrativa que a gente encontra no livro, tem também, assim, uma quantidade gigantesca de listas, de compêndios de elogios, de ofensas, de jogos, de livros reais, de livros inventados. Então é muito interessante o tanto de lista que o Rabelais conseguiu colocar aqui, desde coisas que ele criou, como coisas que de fato ele conhecia que existiam. E essa parte de ele colocar o que existia é muito importante, por isso que eu gostei demais dessa edição do Ateliê Editorial, porque ele contextualiza muito desses jogos de palavra, dessas ironias e dessas charges verbais que ele cria, que a gente totalmente vai ficar deslocado, porque não faz mais parte da nossa realidade, são pessoas, são modos de existir que não existem mais, e eu achei que isso enriqueceu demais. Ainda assim, vale a pena ler, mesmo com essa dificuldade. Do mesmo jeito que a gente encontra na Divina Comédia, a gente encontra aqui críticas a pessoas, a personalidades populares da época, então tem que ir preparado para esse tipo de atrito. Mas não é nada que eu acho que vai travar demais a leitura, tá? Eu acho que talvez a maior dificuldade seja o quão elástico ele está tentando utilizar esse francês antigo para fazer várias formas de ironia e trocadilhos e jogos de palavra que nem sempre funcionam em português, e aí as notas fazem um trabalho muito bom em contextualizar esses jogos que ele está fazendo para a gente, que eu achei muito interessante, e muitos desses jogos eles traduzem para o português de um jeito muito engenhoso, então assim, muito bom, muito bom. E o terceiro e o quarto livro, eu já vou dizer que tem uma narrativa mais linear, mais fácil da gente acompanhar, tem de certa forma uma história. Então, assim, é uma narrativa muito diversa, uma narrativa assim, muito versátil, e é por isso que eu achei Gargantua e Pantagruel assim, uma obra fantástica, genial, ainda mais considerando que é do século XVI, o quão inventivo, porque a gente tem essa imagem, talvez a gente tenha essa ideia, esse preconceito de que livros antigos não vão oferecer pra gente nada novo, não vão oferecer nenhum desafio, que tudo que eles fazem, livros do futuro já estão fazendo melhor, que são essas obras que merecem mais ficar em museu do que realmente serem conferidas pela gente. E isso aqui é um claro exemplo de que a literatura sempre foi inventiva, sempre foi experimental, sempre foi criativa. E aproveitando para fazer um disclaimer, já que esse vídeo já ficou longo mesmo, todos os top 10 que eu fiz no início do canal, bem, provavelmente a grande maioria eu teria que fazer alguma substituição, alguma alteração, alguma inclusão. Eu com certeza colocaria Gargantua e Pantagruel lá, porque é muito bom, fantástico esse livro. Mas eu vou deixar os tops antigos, porque eu acho que dá um panorama muito claro do tipo de literatura que eu gosto de falar, que eu quero falar para vocês. Mas o que importa é que François Rabelais, Gargantua e Pantagruel, indicação muito fácil para você que gosta de explorar o quão rica e diverso a literatura consegue ser.